Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Segunda Coríntios 13. Lá no 13 a Bíblia vai dizer assim, você encontrou? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, diga comigo, comunhão do Espírito Santo, diga, do Espírito Santo. E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, irmãos? Eu quero começar por aqui, com esse versículo, e eu quero falar contigo nessa manhã sobre a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Nós, irmãos, estamos na dispensação da graça, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele não é uma fumaça, o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é um trovão, o Espírito Santo não é uma nuvem, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele é uma pessoa, e essa pessoa habita dentro de mim e de você. Quantos sabem que pessoas se relacionam? Pessoas têm comunhão umas com as outras. Amém? Então, aqui a Bíblia está dizendo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É desejo do nosso Pai que a comunhão com o Espírito Santo seja de todos nós. Mas, Michela, o Espírito Santo habita dentro de mim. Sim, ele habita, mas você pode carregar o Espírito Santo sem ter comunhão com ele. Você pode carregar o Espírito Santo e você pode ainda assim ser um portador do Espírito Santo. Você carregar o Espírito Santo e você negligenciar essa presença santa que habita dentro de você. Recentemente eu ministrei para os jovens e a palavra que Deus trouxe ao meu coração está lá em Eclesiastes, se eu não me engano é Eclesiastes, como pode o jovem guardar puro o seu coração? E a Bíblia dá algumas direções ali. E eu falei com eles, a maneira de um jovem guardar puro o seu coração é tendo comunhão com o Espírito Santo. A maneira que qualquer ser humano pode guardar puro o seu coração e reto os seus caminhos é com comunhão, é tendo comunhão com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E eu lembro que eu falei para os jovens, você pode ter relacionamento com alguém sem ter comunhão com aquela pessoa. Quantos casamentos nós não vemos destruídos, acabados, porque as pessoas estão dentro de um casamento, elas estão dentro de um relacionamento, mas elas não têm comunhão. Um está na sala, o outro está no quarto. Um não tira a cara do celular, ou sei lá do quê, enquanto o outro está no outro canto da casa. Então, é um relacionamento, mas que não tem comunhão. Comunhão remete a tempo. Comunhão remete a dedicação. Eu tenho comunhão com alguém quando eu dou tempo para essa pessoa, quando eu me dedico, quando eu dedico tempo a essa pessoa. Por isso, irmãos, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que eu e você podemos ser portadores do Espírito Santo e ignorá-lo. Podemos ser portadores do Espírito Santo e nós não darmos a ele a atenção devida. E muitos de nós, infelizmente, estamos vivendo assim. Muitos de nós estamos vivendo aquém do padrão divino estabelecido pela palavra. Existe um padrão divino e o padrão divino é: e a comunhão com o Espírito Santo seja de todos vós. Nós oramos e pedimos coisas ao Senhor, nós oramos e pedimos ao Senhor que Ele nos dê isso, que Ele nos dê aquilo, que Ele abra portas para nós, que Ele faça e aconteça. Na verdade, nós usamos o Senhor e a Sua palavra muitas vezes como um amuleto de sorte. Mas nós não queremos dar a Ele, aquele a quem nos deu tudo, a devida atenção. É vergonhoso, desculpa essa palavra dizer isso, mas é vergonhoso a maneira como alguns filhos lidam com a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, habitando dentro de si.
Sabe, irmãos, eu tenho lido alguns livros, eu tenho voltado, na verdade, a ler algumas literaturas. E essas literaturas, elas falam sobre a vida de homens e mulheres que fizeram grandes feitos para o Senhor no seu tempo. Então, eu tenho lido, né, Mulheres Generais de Deus, Os Generais de Deus. Kathryn Kuhlman, eu voltei a consumir o material dela novamente. E eu estava conversando com o meu marido esses dias em casa e eu falei para ele que, olhando para a vida dessas pessoas, olhando para tudo que eles fizeram e por que eles foram, né, quem eles foram no tempo deles, eu entendo que nós, nos nossos dias, a igreja contemporânea, a igreja desses dias, ela não tem 5% de relacionamento com o Espírito Santo. Porque, irmão, eu nem sei se é 5, nem sei se chega a 5. Pode ser que seja 2, 3, nem chegue a 5%. Mas a gente diz que temos. Por quê? Porque a gente tira um tempinho durante a nossa semana para poder fazer uma oração meia boca antes de sair para ir para o trabalho. E aí a gente diz que a gente tem comunhão com o Espírito Santo. Porque a gente, quando vai pregar, pega, e alguns, infelizmente, só pegam na Bíblia quando vão pregar. E aí lê um texto da palavra para poder vir aqui, né, ministrar a palavra para as pessoas. E aí a gente diz que a gente tem comunhão com o Espírito Santo. E quando a gente começa a olhar para a vida dessas pessoas que foram relevantes nos seus tempos, e pessoas comuns, como eu e você, elas eram pessoas comuns, como eu e você. Muitas delas, das mulheres desse livro que eu estou lendo, eram donas de casa. Elas limpavam o bumbum de neném, mas elas operavam nos dons do Espírito de uma forma extraordinária. Elas varriam casa, elas faziam sexo com o marido. Sexo não é pecado, só se for fora do casamento. Então, elas faziam tudo isso. Sexo com o marido, limpava a bunda de neném, bumbum de neném, para ficar mais bonitinho, né? Bumbum de neném, varriam casa, faziam comida. Elas ensinavam os seus filhos, mas o Espírito Santo fluía através delas de uma forma extraordinária. Porque elas faziam tudo isso e o tempo livre que elas tinham, elas não iam para o WhatsApp fazer fofoca com as amigas. Elas não ficavam no Instagram e Facebook. Os homens que eu tenho lido não ficavam jogando videogame. Eles não ficavam, irmãos, somente vivendo de entretenimento. Eles não conheciam todos os jogadores de futebol da época deles, mas eles conheciam todos os grandes homens de fé que deixaram um legado para eles. Amém? Amém. Eu te amo. Amém? Deus também. E o Senhor nessa manhã quer nos despertar para algo maior. Amém? O Senhor quer nos despertar para algo maior. Irmãos, os tempos estão se acabando. Eu falei nos jovens também, eu não sei se a gente tem mais 5 anos. Não sei se a gente tem mais 10 anos. 15 anos, 20 anos então, pode ser que a gente não tenha mais. Você olha para o cenário mundial e você vê o mundo se preparando para o anticristo assumir o posto dele. Então, isso significa que breve aquele que vem virá e não tardará. Isso significa que Jesus está às vésperas de descer nas nuvens e arrebatar a sua igreja. E aí eu te pergunto, o que nós vamos fazer com isso que nós estamos vendo mundialmente? Vamos continuar, irmãos, ignorando a presença santa do Espírito Santo que está dentro de nós? Vamos continuar fingindo que nada está acontecendo? Vamos continuar fingindo que nós estamos muito aquém daquilo que nós poderíamos? Vamos continuar fingindo que nós olhamos para nós mesmos ao invés de olhar para o propósito pelo qual nós fomos criados e inclusive estamos na terra? Vamos continuar criando desculpas para nós, inclusive porque seguimos um padrão, porque fazemos
um devocional diário que já virou na vida de muitas pessoas um puro padrão, um puro check que a pessoa dá. Você está entendendo? Sabe, irmãos, nós somos muito fáceis de cair em desequilíbrios. Nós somos muito fáceis de entrar em desequilíbrio. Nós somos muito fáceis de fazer com que coisas que sejam muito boas se tornem coisas ruins. Muito fácil. Nós olhamos para o mundo e eu fico olhando na minha área de atuação. Né? Eu sou da área da saúde, então eu promovo saúde para a vida das pessoas. Então, eu sigo muitos profissionais da área da saúde que, para mim, no meu entendimento, são relevantes e que eu aprendo muito com eles. E, seguindo essas pessoas, eu vejo a quantidade de gente que vai para a academia, a quantidade de gente que come direitinho, a quantidade de pessoas que dormem bem, mas ir para a academia, dormir bem e comer bem, você concorda comigo que são coisas muito boas? É o pilar, é o principal pilar para você ter uma boa saúde. É o sono, a alimentação e a atividade física. São os 3 principais pilares. Mas você acredita que isso que é muito bom se tornou um peso para algumas pessoas? Elas não fazem mais por prazer, elas fazem por peso, elas fazem por performance. Elas fazem para poder mostrar para as pessoas que estão fazendo. Elas não fazem porque aquilo é bom para elas somente. Elas começaram a fazer porque aquilo é bom. Mas aquilo agora já não se tornou mais bom. Aquilo agora é um peso. As pessoas se tornaram escravas da performance. Por quê? Porque nós somos facilmente pegos pelo desequilíbrio. Então, eu não vou mais para a academia por prazer. Eu vou para a academia para dar uma resposta para a sociedade. Eu vou para a academia porque eu preciso postar no Instagram. Porque senão, o que meus seguidores vão falar? Eu vou para a academia por vários motivos, mas não mais por prazer. Então, muitos de nós estamos fazendo nossos devocionais assim. Os nossos devocionais não são mais um lugar de prazer, um lugar onde eu estou com Ele, mas sim um lugar de peso, um lugar de performance, um lugar onde eu preciso, é como se Deus ele fosse o meu chefe, o meu patrão, e eu precisasse marcar um ponto ali. Então, o que está acontecendo? Isso está roubando de nós ouvir o Espírito Santo. Isso está roubando de nós ter comunhão, nos relacionar com Ele de uma maneira onde eu não siga um padrão. De uma maneira onde eu não chegue para o meu lugar de oração e eu comece orando 15 minutos em outras línguas, depois 15 minutos no entendimento, depois eu leio a minha Bíblia 15 minutos, tchau, até amanhã. Você está entendendo? A gente não se deixa mais entrar naquele lugar de oração e quando você começar a orar em outras línguas, você está livre para que o Espírito Santo diga para você assim: eu não quero que você ore em outras línguas agora. Agora eu só quero te amar. Agora eu só quero te colocar no colo. Agora eu só quero que você fique bem quietinho, porque eu quero cuidar de você. Mas nós, no nosso ativismo religioso, nós chegamos esbaforidos e 15 minutos, deu 15 minutos. Porque meu devocional, ele se resume em 45 minutos por dia. 15 de oração, 15 de palavra, 15 de uma meditação ali 15 de oração entre as línguas, 15 de oração no entendimento, 15 minutos ali onde eu leio um livro, ou então uma porção das Escrituras. Dou um check, ufa, fiz, consegui fazer meu devocional hoje. E o Espírito Santo muitas vezes está querendo dizer para você assim, ó, hoje eu quero que você só se derrame. Hoje eu quero que você só me ouça.
Você acredita que o Espírito Santo pode dizer para você que não quer que você ore? Ele diz para mim várias vezes, vários são os dias, que eu vou entrar para o meu lugar de oração, eu não quero que você ore. Mas orar não é bom? Você acredita que o Espírito Santo... Mas o Espírito Santo não quer, Michela, que eu ore? Ele quer que você ore. Mas ele quer que você seja totalmente dependente, dirigido por ele. Ele quer que você seja dirigido. Ele não quer ser comandado por você, ele quer te comandar. Quando eu entro no meu momento de oração com tudo já prontinho, nos meus devocionais com tudo já prontinho, eu não estou dizendo que isso não seja bom, amém, irmãos? Isso é muito bom e a gente precisa, sim, fazer isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser um peso, que isso não pode ser mecânico. Eu estou dizendo que isso não pode se transformar em mera performance. Eu estou dizendo que isso não pode se transformar num hábito que eu tenho, onde eu manipulo, onde eu domino, onde eu estou no controle. Não, saia do controle. Deixe que o Espírito Santo venha reger a sua vida, os seus dias, os seus devocionais. Deixe que ele venha bagunçar a ordem do seu devocional. Eu já comecei, e ele falar para mim, eu não quero que você ore, eu quero que você se derrame, e eu estar lá, quietinha na minha. Daqui a pouco ele dizer, agora eu quero que você ore. Comece a orar. De repente eu estou orando, e eu gosto de orar um determinado tempo, e ele diz para mim, agora abre a Bíblia, Michela, no texto tal, que eu quero te mostrar algo aí. E eu abro a Bíblia no texto tal, por quê? Porque ele é quem manda. Ele é o meu Senhor, ele é o seu Senhor. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, que você essa manhã saia daqui sabendo disso. Deus não quer que práticas sadias se tornem peso para você. Deus não quer que práticas sadias, que coisas legítimas, se tornem meramente performance para você. Se torne um lugar mecânico para você, onde você não vá mais por prazer. Deus quer que o seu coração bata mais forte. Quando os tempos de dedicação a Ele que você tira no seu dia, Ele quer que o seu coração bata mais forte, minutos antes desses tempos. Assim como você ficava com seu coração, né, batendo mais forte quando você ia encontrar a mulher da sua vida lá. Lembra aí, quando você namorava? Quando você começou a namorar, pediu em namoro. Os primeiros encontros, não era assim? Nossa, Ana e Caio podem contar pra gente aqui, né? Tão fresquinho aqui, não é assim? O coração quase... Vou ver ela, vou ver a Ana, meu Deus. Aí o coração fica... Enquanto o menino não chega na porta da casa, está lá. Aí daqui a pouco toca a campainha ou chama lá, aí está o coração do Caio assim. Aí vem Ana. Não é? Não é assim? É assim que o Espírito Santo deseja. Que você esteja minutos antes daquele tempo que você tira para estar com Ele. Ele deseja que o seu coração bata mais forte. Ele deseja que o seu coração pulse. Ele deseja que você deseje estar com Ele. Irmãos, o Espírito Santo tem desejado muitos de nós aqui. Ele tem te desejado. Ele tem desejado que você o deseje. Michela, mas eu faço meus devocionais. Então, mas eu estou dizendo essa manhã para você que Ele deseja que você o deseje. Ele não deseja, Ele não tem desejado que você faça um check na sua cultura religiosa. No seu hábito religioso. Mas Ele deseja que você o deseje. Amém, irmãos? E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com todos vós. Então, comunhão, ela vai remeter a tempo,
ela vai remeter a busca, a você desejar estar naquele lugar, desejar estar com aquela pessoa. Comunhão remete a você se doar mesmo. Voltando à minha conversa, né, com o meu marido nesses dias, eu estava falando para ele como que eles buscavam ao Senhor. Como que eles eram desprendidos de tudo e como eles buscavam a Deus e como é simples essa comunhão com o Senhor. A Catherine Kuma mesmo, eu estava ouvindo uma ministração dela essa semana, e ela estava falando coincidiu de eu assistir uma ministração dela onde ela falou algo que ela nunca tinha falado antes. E ela estava falando, olha, hoje o que eu vou contar para vocês aqui, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu nunca falei antes em toda a minha vida. Mas o Senhor, o Espírito Santo, me conduziu a falar isso para vocês essa manhã. E ela começou a falar dela. Ela começou a falar quem era ela, falar sobre ela. E ela estava dizendo assim, as pessoas, elas ficam com muita curiosidade de saber quem sou eu. Então, elas perguntam para o pessoal da minha equipe, como ela é, como é a senhorita Kuma no dia a dia dela. Por quê? Porque estamos falando de uma mulher que no seu tempo ministrava 16 horas por dia. Estamos falando de uma mulher que no seu tempo curas eram assim, ó. Estamos falando de uma mulher que mal entrava no estádio para poder ministrar e as pessoas caíam no espírito ainda no estacionamento. Estamos falando de uma mulher que abriu mão de tudo para viver para Ele. Então, desperta a curiosidade. E aí ela falou que as pessoas olhavam para ela e falavam assim, e só viam o vestido branco. Ela tinha o hábito de ministrar com um vestido longo, de mangas longas e todo longo, na barra também, branco. E ela fala, as pessoas olham e falam assim, e olham, né, o vestido longo, branco, olham as curas, as pessoas entrando cegas e saindo enxergando, entrando em suas cadeiras de roda e saindo andando, carregando a cadeira de roda. E tantas outras coisas. As pessoas olham isso, mas por quê? As pessoas olham o glamour do ministério. O que elas estão olhando é o glamour do ministério, como se isso tivesse algum glamour, ela falando. Repórteres me perguntam como que é, né, ter esse glamour e tudo mais. E ela falou assim, mas as pessoas não olham a renúncia. E ela estava ministrando num lugar que tinha muitos jovens. E ela vira e fala assim para os jovens, eu sei que tem muitos jovens aqui, e eu desejaria muito decidir por vocês. Eu desejaria chegar diante de Jesus, de todo o meu coração, e falar para Jesus e escolher por vocês, decidir por vocês, mas eu não posso. Tudo que eu posso fazer é ensinar você e orar a Deus para que você tome a sua decisão, porque eu tomei a minha. Eu dei tudo para Ele. Eu dei a minha vida para Ele. E só eu sei quanto isso me custa. E ela continua dizendo, então as pessoas olham o glamour do ministério, mas elas não olham a renúncia. E eu vou te dizer, isso ela falando para quem estava ouvindo ela, poucos querem renunciar. E eu contando tudo isso, né, para o meu marido, a gente conversando, e eu falei para ele assim, e dentro disso tudo, ouvindo tudo isso, sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu não renunciei nesse nível ainda, nunca fiz isso. Olho em torno de nós, e eu não estou falando Verbo da Vida Osasco apenas, estou falando, eu olho o cenário que nós nos encontramos como igreja brasileira, pouquíssimas pessoas renunciam nesse nível. E aí ela começou a falar o que nós precisamos fazer. E ela falou assim, você não precisa fazer muito.
Você precisa chegar diante do seu pai com um coração sincero e falar para ele: eu não sei, me ensina? Isso é tudo que você precisa fazer. Eu não sei, me ensina. Como? Como que eu vou te amar dessa maneira? Como que eu vou te buscar dessa maneira? Eu não sei, me ensina. A minha vida está desse jeito, mas eu desejo, meu coração deseja. Me ajuda, me ensina, me conduza. Eu mesmo fui falar com Deus, ó, eu casei, ela não é casada. Casei, tive filho, tenho que lavar louça. Preciso lavar roupa de marido, minha roupa, de filhos. Tenho que varrer casa. Toda segunda-feira estou eu, o senhor vê. Lá com meu foninho de ouvido, faço o meu máximo, só escuto ministrações, só escuto música, não perco meu tempo com bobagem. Mas estou lá, varrendo casa, o senhor sabe, toda segunda-feira a faxina come solto lá em casa, aqui em casa. Então, assim, me ensina. Porque eu quero. O senhor pode me ensinar como que eu vou fazer com a rotina que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com as responsabilidades que eu tenho, ir mais fundo, para que eu possa acessar níveis que eu ainda não acessei? Para que eu possa corresponder à altura daquilo que foi feito por mim, como eu ainda não correspondi? Estou sendo muito sincera com você, irmãos. Me ensina. E eu estou nesse momento. Amém? E hoje eu percebo no meu coração o Espírito Santo nos levando para esse lugar. O Espírito Santo nos levando para esse lugar. Sabe, irmãos, eu não me importo quantas pessoas estão me ouvindo. Eu já ministrei para 2, para 3, para 5, já ministrei para 1.000, já ministrei para 800, 600. Não me importo. Sabe com o que eu me importo? Eu me importo com corações. Corações. Eu sei que aqui dentro tem corações. E se o seu coração, essa manhã, foi encontrado fértil, para que a boa semente da palavra de Deus caia, se o seu coração foi encontrado fértil, é tudo que o Espírito Santo precisa. É tudo que Deus precisa para começar a fazer uma revolução na sua vida. A partir de você mesmo. Mas sabe, queridos, a gente precisa... Tem uma música que está muito em alta aí. Não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta, irmãos. Sabe o que eu percebo nitidamente no meu coração? É que muitos de nós estamos fingindo que está tudo bem, mas não está. Os dias estão dizendo para você que não está. Os anos estão dizendo para você que não está. Os resultados que você não tem em Deus, a partir da unção que você carrega, estão dizendo que não está tudo bem. Mas nós fingimos que está, porque nós estamos, por exemplo, servindo num departamento. Ou porque somos pastores de uma igreja. Porque, como eu falei para você, é muito fácil nós entrarmos em desequilíbrio e eu achar que, porque sou esposa de um pastor de uma igreja e trabalho muito para essa igreja, e trabalho mesmo, mas eu posso pegar isso, levar para um desequilíbrio, né, e achar que isso é tudo. Me esquecer que eu sou filha. Começar a viver como se eu fosse apenas líder de um departamento de música.
ou esposa de um pastor, entrar no automático, quantas pessoas eu preciso atender essa semana? Deixa lá, igual aquelas pessoas, né, que tem, não pode ver a caixa de e-mail, ou então mensagem que quer limpar tudo de uma, responder, para poder ficar com a mente. Eu sou um pouco assim. Na verdade, eu era muito assim. Hoje em dia, não sou um pouquinho, mas eu estou de propósito deixando para lá, para me libertar disso. Mas você está entendendo? Você olha lá, 300 e-mail. Meu Deus, eu tenho que terminar esse dia. Aí termina o dia feliz e contente porque se livrou dos 300 e-mail. Eu posso facilmente chegar e falar quantas pessoas eu tenho para atender essa semana. Quantos aconselhamentos eu tenho para fazer essa semana. Ufa. E viver assim. E achar que está tudo bem. E achar que isso é evangelho, achar que isso é ser filha, corresponder à altura de filha. Isso faz parte. Atender as pessoas faz parte. Você prestar uma boa assistência no departamento que você está, faz parte. Mas isso não é tudo. Você está comigo? Estar à frente de uma obra, ser um pastor, faz parte, se esse é o chamado. Mas isso não é tudo. Não posso pegar isso e viver no automático, me esquecendo que antes de qualquer dom ministerial estar na minha vida, eu sou filha, eu fui chamada à comunhão com Ele. Eu fui chamada para amá-lo. Eu fui chamada para estar com Ele. Para isso eu fui chamada. E uma vez que eu entendo isso e eu me entrego a isso, todas as minhas responsabilidades, todas as outras coisas, são apenas consequência. São secundários. Porque primeiro eu sou filha. Eu não posso me relacionar com Deus como profeta. Apenas. Eu primeiro preciso me relacionar com Deus como filha, para que na atuação do meu chamado profético, eu possa, irmãos, cooperar com Ele, da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele quer, entendendo quais são as direções dEle para a minha vida. Você está entendendo? Deus está nos chamando a uma comunhão íntima, legítima com Ele. Além do seu serviço. Um dia Elias chegou para Deus e falou assim: eu quero cair fora. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora, eu quero cair fora. E Deus respeitou Elias e falou para ele: ok, você quer ir? Ele tinha muita coisa para fazer ainda. Mas Deus respeitou ele, falou para ele assim: então você vai fazer o seguinte, você vai ungir um rei, você vai ungir um sacerdote e você vai ungir um profeta no seu lugar. Mas, irmãos, isso fala muito ao meu coração. Por quê? Porque Deus se importava mais com Elias do que com aquilo que Elias fazia para ele. Tanto que Deus respeitou Elias. Você quer ir? Era como se Deus estivesse falando para ele: olha, não é o tempo ainda. Eu olho para você e vejo que você tem muito mais coisas para fazer. Mas você quer ir? Ok, vá. Por quê? Porque eu considero muito mais quem você é do que aquilo que você faz para mim. Eu e você precisamos entender que, sabe, irmãos, e preste atenção, eu não estou dizendo que nós, daqui para frente, temos que ser desleixados com aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos nos levantar todos os dias e olhar para as nossas responsabilidades de uma maneira como se isso fosse pesado para nós. Como se isso não trouxesse mais sabor para a nossa vida, prazer para a nossa vida. E a gente só está dessa maneira, e eu sei que muitos de nós estamos assim, porque nos esquecemos da comunhão com Ele.
Porque invertemos os papéis. Todas as vezes que o homem sai do trilho de Deus, ele se lasca. Todas as vezes. Voltando a falar sobre a minha área, a minha profissão. Irmãos, eu olho e eu tenho estudado muito sobre as famosas canetinhas. Como profissional, eu preciso estudar sobre elas. As pessoas não sabem o que essas canetinhas vão trazer de consequência lá na frente. Todo mundo que está usando as canetinhas atualmente são cobaias. Essa é a verdade. Elas são muito boas para um curto período de tempo, para pessoas que precisam realmente dela. Mas o que nós estamos vendo? Pessoas que querem perder 4, 5, 10 quilos, entrando na onda da canetinha. Outros se tornando dependentes dela. E o Espírito Santo tem falado ao meu coração, porque eu sou declaradamente uma profissional cristã. E o meu programa de emagrecimento, eu falo de Jesus o tempo inteiro, eu falo de Deus, eu falo de oração, eu falo da palavra. Por que isso? Por que Deus me deu um programa de emagrecimento onde eu falo de Jesus, onde eu falo da palavra? Porque comida, a nossa relação com a comida foi deturpada desde o Éden. Então, pessoas que sofrem nessa área, isso é espiritual e só Deus pode ajudar. E é isso que eu falo para minhas alunas, para as minhas pacientes. Então, eu tenho estudado a canetinha e o Senhor tem falado comigo. Sabe o que é isso, filha? Isso daí é resultado da humanidade querer sempre uma via alternativa. Porque é muito mais fácil você pegar algo que você vai ter o resultado sem o esforço. É muito mais fácil. E veja bem, irmãos, eu sou profissional e eu estou aqui falando para você de casos de pessoas que usam de uma maneira indevida, sem a indicação. Amém? Com indicação é uma bênção. É uma bênção. Tem salvado a vida de muitas pessoas. Amém? Mas eu estou falando sobre a questão das pessoas usarem por puro capricho. Você acredita? Estou estudando, então eu estava vendo esses dias. Contrabando. Porque virou um negócio muito atrativo. As farmácias estão sendo assaltadas. E adivinha só, o que roubam? As canetas. Contrabando de caneta. A Polícia Federal vive pegando na fronteira várias pessoas. Então, o que é isso? É você pegar uma coisa boa, uma coisa que foi criada para ajudar pessoas, uma coisa legítima, deturpar aquilo. Por quê? Porque as pessoas não querem pagar o preço. É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. Não quer pagar o preço. Por quê? Porque ir para a academia é pagar preço. Fazer jejum há um preço. Comer menos há um preço. E as pessoas não querem fazer isso. Então, a regra para algumas pessoas é o seguinte: eu vou tomar a vida toda esse medicamento porque eu posso comer hambúrguer, eu posso continuar comendo hambúrguer, eu posso continuar comendo pizza, eu posso continuar comendo tudo o que eu quiser e ter o corpo que eu sempre sonhei. Mas como eu também ensino, estar magro não significa ser saudável. Tem um monte de gente magra doente. E a gente não sabe quais são os efeitos lá na frente de um uso prolongado de um medicamento que é ainda muito novo. Você está comigo, irmãos? Por que eu estou falando isso para vocês? Para trazer para a nossa vida cristã. É o meu exemplo, né? Douglas usa muito exemplo, né? E cada um usa o exemplo na sua área de atuação, não é verdade? Então, Deus tem falado muito ao meu coração, dentro da minha área de atuação. E tem feito paralelos, como eu acabei de fazer agora com você, dentro da minha área de atuação, para nós cristãos. Nós queremos, irmãos, quando a gente abre a boca, nós queremos que as pessoas recebam aquilo que a gente está falando, mas a gente não tem comunhão suficiente com o Espírito Santo. Nós queremos, ao impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, mas nós não queremos pagar o preço de o nosso secreto, a nossa vida secreta, o nosso secreto ser muito maior do que a nossa vida pública. Nós não queremos pagar o preço sobre isso.
Nós queremos viver uma vida, irmãos, de fingimento. Demonstrando para as pessoas que somos homens e mulheres de Deus. Eu não estou dizendo que você não é, que eu não seja. Nós somos homens e mulheres de Deus. Mas a gente tem que parar de fingir. Porque não adianta fingir. A gente tem que parar de fingir que tem uma comunhão que, na verdade, não tem. A gente tem que parar de fingir que a gente faz aquilo que deveríamos e, na verdade, não fazemos. A gente tem que parar com isso. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que o Senhor tem falado ao meu coração. Deus tem dito para mim que os corações férteis, as pessoas que possuem corações férteis, Ele vai levantar poderosamente nesse tempo. Deus tem falado para mim que a semelhança do que Ele fez no passado com essas pessoas que eu tenho lido, Ele vai tirar donas de casa do anonimato. Ele vai tirar homens comuns do anonimato. Porque Ele vai encontrar nessas pessoas corações férteis. Nós não fazemos ideia, irmãos, do que nos aguarda nos últimos dias. O poder que Deus vai liberar sobre a terra nos últimos dias, nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia no que Deus pode fazer em um ano na vida de alguém que tem um coração fértil. Em um ano. Não fazemos ideia. Sabe, Caio, enquanto você tocava, o Senhor falou para mim assim, diga a Ele que Ele não faz ideia do plantio que Ele está fazendo. Cada vez que você vai para aquela bateria, cada vez que você é leal, que você é fiel a essa igreja local, ao seu Senhor, cada vez que você é leal aos seus pastores, Deus falou para mim assim, são portas que Ele está abrindo lá na frente. Ele não conhece ainda os terrenos que Ele vai pisar, Ele ainda não conhece as portas pelas quais Ele vai entrar, mas é ali, ó, no lugar de fidelidade, que Ele está pavimentando esses terrenos e que Ele está abrindo essas portas para Ele. Você não faz ideia da vida que você está construindo, dos acessos que você está construindo, das facilidades que você está construindo para você lá na frente, no presente. Sabe o que é isso, irmãos? Sou eu, por exemplo, voltando para a minha área. Não sei por que eu estou falando tanto da minha área hoje, mas não é proposital. Você viu que eu vim até sem esboço hoje. Sabe o que é isso? É você querer viver uma vida longa com qualidade. Então, toda vez que alguém, come bem hoje, ele está acreditando no futuro. Toda vez que alguém hoje não fica na preguiça, mas se levanta e vai para uma academia fazer um exercício, ele está dando crédito, está acreditando no futuro. Ele está simplesmente acreditando mesmo no futuro dele, na velhice dele. Hoje nós vemos pessoas envelhecendo mais, pessoas vivendo mais. Por que as pessoas vivem mais? Vocês sabem? As pessoas vivem mais por conta da tecnologia da medicina. As pessoas vivem mais por conta de medicações. As pessoas vivem mais por conta de máquinas. Mas quem disse que viver mais é você ter longevidade de vida? São coisas completamente diferentes. Agora mesmo existem muitas pessoas com 80 e poucos anos, 90 anos, mas vivendo por aparelhos. Só está vivendo. Por quê? Porque viveu uma vida totalmente desregrada. Viveu uma vida onde não pensou na sua saúde, onde comia o que queria, onde brincava, inclusive, com o fato de, eu gosto mesmo, como mesmo. E estão lá pagando pelo preço da negligência de uma vida inteira. Então, a medicina está cada vez mais avançada. Está mantendo as pessoas vivas. E é intencional isso. Por quê? Porque são essas pessoas que bancam a vida deles. São essas pessoas que bancam os milhões caindo na sua conta. Manter uma pessoa numa UTI, aquilo ali é muito caro. Muito caro.
Então, quando uma pessoa está numa UTI, ela está gerando muito dinheiro para quem quer que ela fique lá. Então, a medicina está cada vez mais avançada para manter o ser humano vivo, para que o ser humano pague as contas deles. Mas Deus quer que a gente tenha longevidade de vida, porque é isso que a palavra nos diz. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Você está comigo? E aí, voltando para cá de novo, irmãos. Nós não podemos, sabe, queridos, nos enganar, confundir as coisas e achar que está tudo bem quando não está. Me desculpe dizer isso para você no pleno domingo, de manhã. Jogar um banho de água fria em você, num pleno domingo de manhã. Você acordou, veio para a igreja, louvor foi uma bênção. A ministra de música falou até que a gente teria direções. Olha quanta direção a gente está tendo. Talvez não seja da maneira como nós gostaríamos, as direções, mas elas estão vindo. Amém? Mas eu volto a dizer, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Ele está procurando corações férteis. Os olhos do Senhor, nesses dias, estão percorrendo toda a terra, procurando corações que sejam totalmente dele. Corações férteis. Corações de pessoas que não tapam o sol com a peneira, irmãos. Corações de pessoas corajosas o suficiente para se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei como fazer, me ajuda, me ensina. Senhor, eu não sei como começar, por favor, me ensina, me ajuda. Corações férteis e humildes, irmãos, o suficiente para dizer para ele: Pai, a minha vida está toda enrolada. Meu tempo está todo enrolado. Não sei o que eu fiz de mim. Não sei o que eu fiz na minha vida. Não sei como eu cheguei nesse lugar que eu estou. Eu olho para mim e vejo que está difícil. Mas eu quero, me ajuda. Pessoas, irmãos, que vão ter coragem o suficiente para abrir mão daquilo que tem te tornado vagaroso, lento. Tem gente que, se perguntar para a pessoa assim: me dá teu filho, a pessoa dá. Me dá teu entretenimento, a pessoa não dá. Porque o entretenimento é o ídolo. O entretenimento supera até mesmo o filho. Me dá sua esposa? Leva. Pode levar essa abençoada. Me dá seu celular? Me dá sua televisão? Me dá seu entretenimento? Não dá. Se Jesus pedir, esse Isaac para alguns não entrega. Porque já virou o ídolo da pessoa. Sabe, irmãos, Elias, antes que chovesse, ele fez um altar ao Senhor, não é verdade? Desafiou os profetas de Baal. E a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo, Baal foi envergonhado, o povo voltou em retidão ao Senhor. E a Bíblia diz algo, irmãos, que quando eu leio aquela passagem, eu choro toda vez. E a Bíblia diz assim: e Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar do Senhor no coração daquele povo estava em ruínas. Acabe fez o que era mal perante ao Senhor. A Bíblia diz que Acabe, ele foi um dos piores reis. Bem antes de Acabe, teve um rei chamado Jeroboão. Jeroboão, ele foi tão mal, que ele serviu de parâmetro para os próximos reis que vieram depois dele, como alguém que foi mal, que fez o que era mal perante ao Senhor. E a Bíblia diz que Acabe fez o que era mal perante ao Senhor, e a Bíblia diz, como se não bastasse, presta atenção, como se não bastasse, ainda casou com Jezabel.
Que mulher, hein? Para a Bíblia falar isso? O cara já estava todo lascado, já tinha feito o que era mal perante ao Senhor, ele já estava diante de Deus, já todo com uma imagem péssima, e aí a Bíblia ainda diz assim, e ainda se não bastasse, casou com Jezabel. Ainda conseguiu, desceu, né, lá ao fundo do poço. Quando chegou lá no fundo do poço, descobriu que o poço tinha um porão, ele abriu e desceu ainda mais, casando com Jezabel. Mas a Bíblia vai dizer assim, Elias, pois, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Por que Jeroboão e Acabe fizeram o que era mal perante o Senhor? Porque foram reis que afastaram o povo de Deus. Porque foram reis que se entregaram à idolatria. Sabe, irmãos, idolatria é algo muito letal na vida de um crente. Idolatria é algo muito perigoso. Ídolo é tudo aquilo que está tomando a atenção que devia ser de Deus na sua vida. Tudo isso é ídolo. O seu ídolo pode ser a sua televisão. Seu ídolo pode ser seu celular. Seu ídolo pode ser seu carro, seu filho, sua esposa. Seu ídolo pode ser seu silicone, por exemplo. Sabia? Meninas. Seu ídolo pode ser sua harmonização facial. Só boquinha de linguiça. Seu ídolo pode ser tudo isso. Mas olha, Elias teve coragem de restaurar o lugar do Senhor. O altar do Senhor. Ele teve coragem, porque para fazer o que ele fez, ele teve que ter coragem. Ele foi ousado o suficiente para restaurar o altar do Senhor, que a Bíblia diz que estava em ruínas. O povo deixou com que o altar ao Senhor, no seu coração, se transformasse em ruínas. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: qual altar você precisa restaurar? Qual é o altar que hoje está em ruínas na sua vida, que você precisa restaurar? Talvez seja o altar da oração, talvez seja o altar da comunhão. Qual é o altar? Você sabe. Qual que é o altar? O Senhor está buscando, procurando pessoas corajosas o suficiente nesse tempo para restaurar altares, corações férteis, que Deus possa contar nesse tempo. Porque, irmãos, Ele vai contar com pessoas, Ele sempre encontra os remanescentes. Sempre haverá remanescentes. Deus está nos convidando nessa manhã para sermos remanescentes. Deus não está aqui apontando para você o dedo e dizendo para você que você não presta, que você não vale nada. Deus não está fazendo isso, pelo contrário. O Senhor está aqui trazendo a você uma consciência do quanto você é valioso, do quanto você é precioso, do quanto Ele deseja caminhar contigo, do quanto que Ele deseja fazer de você alguém notável nesses dias, nesse tempo. O quanto Ele deseja usar a sua vida mesmo, para que você seja resposta para pessoas, para que você seja luz para pessoas, para que o reino do Senhor se expanda aonde você estiver, para que a unção do Espírito possa cair sobre você e você trazer cura onde há morte, vida onde há morte, cura onde há, irmãos, doença, paz aonde há desespero, aonde há caos, aonde não há esperança. Nós somos os agentes do Senhor na terra. Nós somos a igreja de Jesus. E eu quero terminar falando algo para você. No domingo passado, o Ministério de Música pode até vir, por favor. Nós terminamos no domingo passado um período de oração lá no Despertar. O Senhor, Ele trouxe para mim uma nota muito forte no meu coração, e aí, isso durante a semana, e aí eu orei sobre isso, e eu quero trazer isso para você essa manhã, para a gente poder levantar e nós orarmos sobre isso.
Porque eu percebo que é uma coisa geral. Eu percebo que não é algo pontual, não é algo individual, mas é uma coisa geral. Então, o Senhor falou comigo que nós estamos cansados. Que a igreja está cansada. O Senhor falou comigo, filha, há um cansaço na minha igreja. Mas não é um cansaço natural. É um cansaço espiritual. Nós estamos cansados, espiritualmente falando. E isso tem refletido na nossa vida mesmo, na nossa igreja, na nossa vida. E o Senhor falou comigo, há um cansaço que não é natural. Esse cansaço está levando alguns ao desânimo. E sabe qual é a estratégia do diabo? A estratégia é, com o desânimo, quando alguém entra no desânimo, quando a gente fica desanimado, a gente fica confuso. O desânimo traz confusão. Quando você está cansado espiritualmente, quando você está em desânimo, traz confusão. Você começa a duvidar da palavra. Você começa a duvidar que aquilo que Deus disse vai acontecer. Porque você está desanimado. Porque você está cansado, abatido. E aí o cansaço, esse cansaço espiritual, vai fazendo com que a gente comece a ficar pesado. Sabe, quando a pessoa está tão cansada que ela tem dificuldade de levantar da cama. Ela tem dificuldade de, sabe, se erguer e andar ereto. Não estou falando de nada natural, amém? Você pode estar ereto por dentro, por fora e encurvado por dentro. Mas o fato é que eu percebo esse cansaço, que não é um cansaço natural, é um cansaço espiritual, e pessoas desanimadas. Quando você entra nesse modo aí, você fica sem direção. Você fica sem saber se é isso mesmo. Você fica sem convicção. A sua convicção ela começa a ser alterada, mexida. Não sei não se eu sou pastor mesmo. Acho que não sou não. Não sei não. Não sei se eu sou profeta mesmo. Talvez não seja. Não, eu não sei não. Não sei se essa igreja é para mim não. Talvez aqui não seja mais o meu lugar. Não sei. Não sei se eu fui realmente chamado para fazer isso não. Vocês estão entendendo? A confusão começa a entrar. A gente começa a ficar confuso. Mas tudo porque estamos cansados e desanimados. E o Espírito Santo falou para mim, sabe qual é a estratégia? O diabo quer que vocês deixem de acreditar que tudo aquilo que eu já disse sobre vocês vai acontecer. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar é muito ruim. Mas é muito ruim esperar. E sabe como você consegue ter contentamento na espera? Tendo comunhão com Ele. Olha como é que está tudo linkado. Se eu não tenho comunhão com Ele, eu não vou ter contentamento na espera. Porque é Ele que me fortalece a esperar. Se eu não tenho comunhão com Ele, eu vou ser pego por um cansaço espiritual. E a palavra que Deus usou lá em cima para mim, enquanto eu orava, foi: não se rendam ao cansaço desse século. Não se rendam às pressões desse século. Não se rendam. Vocês são
a coluna e o baluarte da verdade. Vocês são a igreja, a coluna e o baluarte da verdade. Vocês são a igreja, aqueles que o meu filho disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esses são vocês. Não se prostrem, não se rendam. Esperem em mim. Porque os que esperam em mim renovam as suas forças, sobe com asas como águia, caminham, não se cansam, correm e não se fatigam. Eu amo, irmãos, denunciar o diabo. Eu nem vou fazer apelo para você não correr o risco de ser orgulhoso e não vir aqui. Mas eu sei que a Igreja Verbo da Vida de Osasco está sendo atacada por um cansaço espiritual. Isso é coletivo, não é individual, é coletivo. Nós, como Igreja Verbo da Vida em Osasco, estamos sofrendo um ataque, estamos sob ataque. Um ataque espiritual, um cansaço espiritual. E isso tem desanimado muitos membros. E eu estou aqui hoje, como boca de Deus, para fazer essa denúncia, para que eu e você nos levantemos essa manhã, como quem somos, a igreja gloriosa de Jesus, a coluna e o baluarte da verdade, aqueles cujas as portas do inferno não podem prevalecer, aqueles que têm toda a autoridade, aqueles que Jesus deu toda a autoridade. Nós vamos nos levantar nessa manhã e vamos receber renovo do nosso Pai, vamos receber força do nosso Pai. Nós vamos, irmãos, nos levantar essa manhã entendendo que Ele te ama, Ele me ama, muito além daquilo que eu faço para Ele. Ele está nos chamando à comunhão, ao lugar de comunhão, como nós devemos de fato ter. Ele está te chamando para você quebrar o seu protocolo do seu devocional. Isso você faz. Porque tem aqueles que nem faz. Ele está te chamando para que você se derrame nele todos os dias. Qual é o tempo que você tem? Aqui são 15 minutos? São 15 minutos? 15 minutos é o suficiente. Deus não quer o seu tempo. Vou repetir, Deus não quer o seu tempo. Ele quer a sua prioridade. Não quer o seu tempo. Recentemente eu estava ouvindo uma ministração minha, de 5 anos atrás. O Espírito Santo me mandou ouvir. Vai lá, ouve aquela sua ministração lá. Por conta de alguns propósitos que ele tem. Fui eu ouvir, no final da ministração, eu estava falando com as meninas que eu estava ministrando. Eu falei para elas, olha, recentemente eu tive uma experiência. Eu estava ensinando num rema, saí de um rema, emendei uma matéria na outra, fui para uma outra escola. Terminei num dia aqui, no outro já fui para uma outra escola. Calhou de ser no mesmo período que Sofia ia fazer aniversário. Minha mãe estava com a gente em casa. Então, minha mãe estava me ajudando a fazer um bolinho que a gente ia fazer para a Sofia. E numa quinta-feira, dia de culto, eu saí com a minha mãe para a gente poder comprar as últimas coisinhas, os últimos preparativos. Eu não estava na escala de ministração de música, não estava na escala para ministrar. Quando eu chego em casa, meu digníssimo chega para mim e fala, olha, como eu estou em mês, né, tempo de fechamento da empresa, estou vendo aqui, eu não vou conseguir ir para a igreja. Você pode ministrar no meu lugar? Porque eu não vou conseguir ir. Eu falei para ele, posso. Ajeitei Sofia ali, pedi para minha mãe me ajudar. Fui para o meu quarto, correndo, porque eu tinha, por conta da hora, já era na parte da tarde, então eu tinha que ir para o meu quarto correndo para poder orar um pouco, aquietar um pouco minha mente do dia a dia, né? Do dia. Irmãos, eu falei isso para elas. Quando eu entrei no meu quarto com meu coração pesado. Triste, eu entrei triste. Por que eu entrei triste? Eu nem falei para Deus, mas eu estava triste, eu estava com meu coração pesado.
Por quê? Porque se eu soubesse, se ele tivesse me falado antes, desde o início do dia, eu nem tinha saído. Eu tinha ficado em casa, para eu poder, sabe, me preparar melhor, a minha vista, a minha visão, me preparar melhor. Então eu entrei ali com meu coração triste, pesado, pensando, poxa vida, eu só tenho meia hora. E eu nem falei nada, mas eu entrei. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou para mim, você ainda não entendeu? Eu não quero o seu tempo. Eu não quero o seu tempo, Michela. Eu quero a sua prioridade. Porque se eu tenho a sua prioridade, eu tenho o seu tempo. Eu tenho o seu coração. Eu tenho tudo. Então, o resultado do culto de hoje não vai ser esses 30 minutos que você vai me dar agora. É resultado da sua prioridade. Vim para a igreja, irmãos. Preguei a palavra e foi uma grande bênção. É isso que Ele quer fazer com a gente. Deus não quer o seu tempo, Ele quer a sua prioridade. Ele quer a sua prioridade. A sua prioridade hoje é o quê? 15 minutos? Dê a sua prioridade para Ele. Susana Wesley, todos os dias, dava 20 e poucos minutos para Deus. Ela criou 16 filhos, se eu não me engano. Bia está ali lendo o livro também, né, Bia? Pode me ajudar a confirmar, não é, Bia? Ela criou os filhos, ela dava horas, ela alfabetizou, ela fez tudo, mas todo santo dia, depois que estava todo mundo na cama, a casa dela toda limpinha, a comidinha toda prontinha, ela tinha dado a comida para os filhos, ela tinha o hábito de colocar eles para dormir às 8 da noite, todo santo dia. Ela não abria mão de ter o tempo dela com o Senhor. Todos os dias. O que ela carregava, Michela, para aqueles 20 minutos com Deus? O caco dela. Mas ela carregava, ela ia. Mas o que a gente faz? Não, amanhã eu faço. Estou muito cansado. Estou muito cansada. Lavei louça, arrumei casa o dia inteiro. Não, estou muito cansado. Irmãos, Deus é simples. Deus está nos chamando para a simplicidade que é eficaz. A simplicidade que é eficaz. Vá cansado mesmo. Vá, sabe, bota palito no seu olho. Ah, mas e se eu dormir? Não interessa. Foi assim que todos eles começaram. Dormindo nos seus momentos de oração. Por quê? Porque estavam arrasados, estavam cansados de um dia de trabalho. Mas eles faziam, e à medida que eles faziam aquilo repetidas vezes, Deus os fortalecia, a ponto de não dormir mais. Deus é simples. Deus não está chamando a gente para subir a escadaria da penha. Acredito eu que se tivesse a gente faria. Mas porque é simples, a gente muitas vezes não faz. Você pode ficar de pé? Aleluia. Você foi edificado essa manhã.